Bem-vindos de volta. Hoje é 22 de abril de 2026 e contamos com a presença do professor John Mearsheimer. Agradeço novamente por retornar, meu amigo. É sempre um prazer vê-lo. Bom vê-lo, Glenn, e fico feliz em estar de volta. Estou tentando entender um pouco melhor a estratégia dos EUA na guerra contra o Irã. Parece-me que Trump estava em uma situação difícil e precisava de uma saída. Por isso, aceitou cessar fogo, condicionado aos 10 pontos do Irã, ao menos como ponto inicial para negociações. Depois ele finalmente conseguiu, mas logo em seguida impôs esse bloqueio aos portos. Então parece que houve um ato de sabotagem nas negociações em Islamabad. Estou tentando entender isso. Ou seja, será que isso foi apenas para ganhar tempo, se rearmar e se reorganizar? Ou os israelenses intervieram para prolongar o conflito? Ou seria apenas um estilo próprio de diplomacia que Trump está adotando? É realmente uma forma única de diplomacia. Isso é indiscutível. Se faz sentido ou não já é outra questão. E, na minha opinião, está claro que não faz sentido. O ponto central é que Trump precisa da diplomacia, uma estratégia de saída. Ele precisa encerrar esta guerra o quanto antes, né? Não pode mais adiar. E o motivo disso é que ele não possui uma estratégia militar a qual possa recorrer para vencer essa guerra. Não existe alternativa militar aqui. Como já discutimos, se houver escalada, quem sai ganhando são os iranianos, não os americanos. Portanto, realmente não há opção militar. Além disso, a economia mundial está à beira do colapso. Quanto mais tempo isso durar, maior será o prejuízo para a economia global. Aliás, se houver uma escalada, isso será mais um golpe devastador para a economia mundial. E isso traz consequências políticas dentro dos Estados Unidos para o presidente Trump, além de causar impactos econômicos e sociais enormes em países do mundo inteiro. Por isso, ele está sob enorme pressão para negociar algum tipo de acordo com o Irã que permita que nos afastemos dessa situação. O problema que ele enfrenta é a sua incompetência. A administração é incompetente quando se trata de diplomacia. O melhor exemplo disso é um tema que você e eu já discutimos exaustivamente, a guerra entre Ucrânia e Rússia. É importante lembrar que o presidente Trump prometeu, ao assumir o cargo, que resolveria essa guerra. Na verdade, ele chegou a afirmar que talvez conseguisse resolver antes mesmo de entrar na casa. E ele acabou prejudicando completamente essas negociações diplomáticas com os russos. Isso é realmente notável, como você registrou em diversas entrevistas com várias pessoas ao longo do último ano. É realmente impressionante. Por que alguém esperaria que ele fosse mais habilidoso negociando com o Irã do que foi com ucranianos e russos? Ele simplesmente não é um bom diplomata de forma alguma, nem mesmo. E para piorar a situação, ele ainda precisa lidar com Israel e o lobby israelense. E isso é uma questão muito relevante, Glenn. O fato é que os israelenses sabem que até agora nós perdemos a guerra. Nós, ou seja, os Estados Unidos e Israel. Entramos na guerra com objetivos bem definidos. 4 objetivos principais, como você sabe: trocar o regime, eliminar a capacidade nuclear de enriquecimento do Irã, destruir seus mísseis de longo alcance e fazê-los parar de apoiar as operações do Hamas.
Hezbollah e os Houthis, falhamos em todos os objetivos. Além disso, como todos sabem, os iranianos, que antes de 28 de fevereiro não controlavam o Estreito de Hormuz, nem tinham um posto de cobrança ali, agora controlam o Estreito de Hormuz e instalaram um posto de cobrança exatamente no local. Portanto, os iranianos saíram vitoriosos. Do ponto de vista israelense, essa é uma situação desastrosa, né? Pois Israel considera Irã uma ameaça existencial. Você e eu podemos discordar dos israelenses, mas isso não importa. Eles realmente acreditam que é uma ameaça existencial. E, claro, o lobby aqui nos Estados Unidos apoia Israel em qualquer circunstância. Assim, o resultado é que Israel quer continuar a guerra. É fundamental compreender isso, né? Eles querem que continuemos pressionando o Irã, tentando forçá-los a se render. E se não conseguirmos fazê-los se render, então simplesmente vamos destruí-los, como fizemos em Gaza com o Irã, né? Essa é a visão de Israel e também do lobby israelense. Se você analisar a situação na Ucrânia e depois comparar com o caso do Irã, percebe a diplomacia ineficaz da administração Trump em ambos os cenários. No caso do Irã, a situação é ainda mais grave, pois Israel e o lobby pressionam Trump para não aceitar um acordo de paz que reflita a realidade da guerra, ou seja, o fato de que o Irã saiu vitorioso. Portanto, Trump oscila constantemente entre duas posições distintas, sendo impulsionada pelas realidades econômicas e pelos fatos ocorridos nos combates, levando à necessidade de negociar algum tipo de acordo. Ele tem fortes motivos devido à situação da economia global e aos acontecimentos no conflito, para buscar um acordo. Trump entende que não há opção militar, reconhece que na prática perdemos e sabe o impacto negativo que isso pode causar na economia mundial. Isso leva a pensar em negociar, mas, por outro lado, ele enfrenta a pressão dos israelenses e de seus aliados dentro dos Estados Unidos. Eles têm muito poder e estão infiltrados em toda a administração, exercendo enorme pressão para que ele não faça um acordo e, em vez disso, adote uma postura dura diante dos iranianos. Por isso, o que vemos é ele oscilando constantemente entre essas duas posições opostas, né? E, no fim das contas, não conseguimos sequer um cessar-fogo, muito menos iniciar negociações realmente. É importante entender, nem mesmo temos um cessar-fogo, pois isso exigiria interromper os combates em o Líbano entre israelenses e Hezbollah, o que foi parcialmente feito. E, em segundo lugar, abrir o estreito. O estreito ficou aberto por um dia. Mas, como o presidente Trump não retirou o bloqueio americano, os iranianos restabeleceram o bloqueio. Portanto, nem sequer cumprimos todas as condições exigidas para um cessar-fogo, muito menos começamos a avançar seriamente para um acordo. Enquanto tudo isso acontece, o tempo está passando para a economia mundial. E essa é uma situação extremamente perigosa. Mas é possível que, com o cessar-fogo, os Estados Unidos consigam fazer com que o Irã lute a guerra sob seus próprios termos? Pois isso parece ser um dos pontos que fracassaram desde o início, ou seja, quando os EU tentaram agir. Quando atacou, parecia que Trump preferia realizar alguns bombardeios pontuais
e depois parar. E os iranianos basicamente não queriam permitir que ele tivesse esse tipo de controle sobre. Eles deixaram claro que qualquer ataque teria uma resposta massiva, como fechar o Estreito de Hormuz, atacar aliados do Golfo e, na prática, impedir o ZEUA de agir livremente. Esse tipo de controle sobre a escalada. Agora, no cessar-fogo, parece que a lógica se mantém. Sim, no início, os ZEUA pareciam concordar com esse plano de 10 pontos, ao menos como base inicial para começar as negociações. Mas depois parece haver esse incrementalismo. Bem, os EUA deveriam poder impor um bloqueio ao Irã. Israel teria permissão para bombardear um pouco no Líbano. Os EUA poderiam apreender ou atacar alguns navios iranianos, mantendo tudo, ao que parece, em baixa intensidade. Quer dizer, será que isso é só para controlar a guerra ou é um cessar-fogo que saiu do controle? Porque acredito que o Irã provavelmente verá isso como um esforço mais. Mesmo que haja uma escalada menor agora, o objetivo principal seria o esforço para destruir a nação deles ou eliminar sua civilização, usando as palavras de Trump. Então você acha que isso tem relação com a forma como a guerra está sendo conduzida? Ou seria apenas para reduzir a intensidade do conflito e limitar os alvos que eles estão atacando? Sim, acho que é uma ótima pergunta. E vou compartilhar minha opinião sobre isso. Acredito que o que Trump pretende aqui é usar o poder militar como pressão para que os iranianos aceitem um cessar-fogo e, em seguida, participem de negociações. E ele quer usar essa pressão militar para conseguir um acordo vantajoso, mesmo que não seja perfeito. Ele não vai conseguir um acordo excepcional. O objetivo dele, ao que tudo indica, é obter algo superior ao JCPOA, especialmente em relação ao enriquecimento nuclear. Mas, na visão dele, é necessário ter poder militar para alcançar isso. Então, vamos discutir o que significa esse poder militar. Na minha opinião, qualquer grande potência dispõe de três instrumentos principais, três formas de força militar que pode utilizar para atingir seus objetivos, seja por meio de coerção ou em um conflito. O primeiro é o poder aéreo. O segundo é o poder terrestre, ou seja, forças em terra. E o terceiro é o poder naval. Esses são os três principais instrumentos de um Estado. Quando a guerra começou em 28 de fevereiro, até o cessar-fogo, ela foi conduzida principalmente com o poder aéreo. Atacamos o Irã pelo ar e também utilizamos aeronaves navais, mas naquele momento ainda não tínhamos imposto um bloqueio marítimo. Tudo girava em torno do poder aéreo. E Glenn, essa campanha aérea fracassou. Por isso foi necessário buscar um cessar-fogo e, e é por isso que até agora podemos afirmar que o Irã saiu vitorioso nesta. A campanha aérea não teve sucesso. Aliás, todos sabiam, ou melhor, todos deveriam ter previsto que só o poder aéreo não seria suficiente para derrotar o Irã. O registro histórico é claro quanto a isso. Esse é o poder aéreo. Depois vem o poder terrestre, que envolve o uso de forças em solo para invadir, no caso, o Irã. Essa não é uma opção viável. Em primeiro lugar, quase não temos tropas de combate presentes na região. Fala-se em 50 mil soldados americanos na região, mas apenas uma pequena parte deles é composta por tropas de combate. E mesmo que todos fossem tropas de combate, pensar que seria possível invadir Irã e encerrar a guerra não é um argumento sério. Não dispomos de forças de combate suficientes para iniciar uma invasão terrestre.
Além disso, o presidente Trump evita esse tipo de ação. Além disso, a população americana não está disposta a suportar o sofrimento necessário para uma invasão total ao Irã. Basta lembrar o quanto ficamos profundamente preocupados com a vida daquele piloto que foi abatido. A possibilidade de ele ser morto era um pensamento terrível. Nossa tolerância ao sofrimento na guerra com o Irã é muito baixa. Imaginar lançar uma grande ofensiva terrestre contra Irã, sofrer muitas baixas, soldados retornando em sacos de corpos, isso simplesmente não é possível, não vai acontecer. E me parece que o presidente Trump, embora às vezes sugira uma pequena incursão terrestre, essa opção não é realmente considerada séria. O que estou dizendo é que até agora a opção de poder aéreo foi utilizada e não teve. Não temos uma opção séria de força terrestre ou de tropas em solo. E como era de se esperar, para onde? Recorremos à alternativa naval e atualmente mantemos um bloqueio no estreito. Além disso, estamos pelo mundo rastreando navios que transportam petróleo iraniano, né? Seja no extremo leste da Ásia ou no sudoeste asiático, né? E a pergunta que você deve se fazer é se acredita ou não que esse bloqueio vai realmente obrigar os iranianos a se renderem. E eu diria a você, Glenn, antes de tudo, se o bloqueio fosse uma arma decisiva ou realmente eficaz para vencer uma guerra, por que não recorremos a ele antes? Por que só estamos adotando essa estratégia agora? A resposta é que não é uma arma decisiva. Em primeiro lugar, não acredito que a Marinha consiga manter um bloqueio por muito tempo. Temos um número limitado de navios. O desgaste dos nossos navios é extremamente. Pelo que li, muitos navios estão conseguindo atravessar o bloqueio. Corremos o risco de, em algum momento, os chineses escoltarem embarcações pelo Estreito de Hormuz, o que nos colocaria numa situação extremamente delicada, pois teríamos que considerar a possibilidade de atacar navios chineses caso quiséssemos impedir que cargueiros ou petroleiros iranianos entrassem no Golfo. Ou seja, há inúmeros problemas que podem surgir com esse bloqueio. De maneira muito relevante, o que vimos hoje foi que os iranianos capturaram 2 navios no Golfo Pérsico. Eles apreenderam 2 navios em resposta aos 2 que nós apreendemos. Estão agindo de forma recíproca. Além disso, os iranianos deixaram absolutamente claro que se houver interesse em retomar as negociações, é preciso encerrar o bloqueio. Portanto, em algum momento, Trump terá que acabar com o bloqueio só para voltar à mesa de negociações. Ele não pode adiar isso para sempre. Precisamos iniciar as negociações aqui. E isso significa que, em algum momento, ele terá que suspender o bloqueio. Mas, como disse antes, o bloqueio não será tão eficaz assim. O bloqueio vai causar algum sofrimento aos iranianos? Sim. Mas eles já mostraram que suportam muito mais dor do que nós. Portanto, a opção naval não é uma alternativa capaz de vencer a guerra. Não temos. Você sabe, o presidente Trump fala sobre voltar ao uso do poder aéreo e muitos dizem que vamos bombardear isso ou aquilo.
Isso também não vai funcionar. Se funcionasse, ele já teria feito. Tentamos bombardear e não deu certo. Qual é a nova fórmula que nos permitirá ter sucesso? Ah, vamos destruir toda a infraestrutura energética deles e tornar Irã praticamente inabitável. Isso não vai funcionar. Todos sabem disso, porque os iranianos podem retaliar. Portanto, estamos sem alternativas. O, o que ele precisa fazer agora é conseguir um cessar-fogo o quanto antes, e então iniciar imediatamente as negociações. Além disso, ele deve apresentar propostas inteligentes para discutir com os iranianos, buscando juntos uma solução negociada e encerrar esse conflito o máximo possível, salvando a economia internacional antes que ela entre em colapso. Bem, esse jogo de retaliações tem sido uma das formas mais marcantes como essa guerra evoluiu. Ou seja, qualquer ação do ZEUA parece ser respondida pelos iranianos, que sobem o tom junto com os americanos. Mas é isso que eu me pergunto: será que os ZEUA vão agir assim? O que você espera do lado iraniano? Porque não parece haver um caminho diplomático neste momento. Pelo menos, tudo indica que as posições estão muito. Os EUA mais uma vez podem lançar uma forte campanha aérea e complementar isso com um bloqueio naval. Alguns, como Keith Kellogg, defendem também uma ofensiva terrestre, como tomar ilhas e realizar operações desse tipo. Mas o que o Irã pode estar planejando? Sei que a IRGC sugeriu ações como cortar cabos submarinos de internet ou até fechar o Mar Vermelho. De fato, o Iêmen já declarou, de certa forma, que está pronto para entrar na guerra agora. Mas, na sua opinião, qual seria a arma secreta de Irã? Se os EUA, digamos, adotarem essa estratégia de apenas bombardear Irã, causando o máximo de sofrimento possível e continuarem assim indefinidamente ou até decidirem se retirar. O que você espera ver por parte dos iranianos? Bem, se você está descrevendo uma situação em que os Estados Unidos retomam uma campanha massiva de bombardeios, atacando infraestrutura energética, pontes e causando enormes danos dentro de Irã, inclusive matando civis, muitos milhares de civis. Eu acredito que Irã irá fechar completamente o Golfo Pérsico, vai fechar o Mar Vermelho. Além disso, irá atacar a infraestrutura energética e as usinas de dessalinização em toda a região. Fará tudo ao seu alcance para devastar o Golfo. É o que chamo de resposta a Deus, ou Dameron. Vamos derrubar todos conosco. A ideia de punir Irã e sair impune enquanto os demais assistem passivamente à destruição do nosso país simplesmente não é possível. Vamos arrastar outros conosco. Pretendemos atingir todos os estados do Golfo e prejudicar a economia mundial. E faremos isso fechando o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Isso terá consequências desastrosas a longo prazo. E certamente todos entendem isso. Essa seria a ameaça que eu faria se estivesse jogando com eles. E, e acredito que seja uma ameaça bastante formidável. Acredito que as pessoas na administração de Trump e ao redor do mundo entendem que isso é o que provavelmente acontecerá se os Estados Unidos libertarem os cães e atacarem de forma pesada a infraestrutura e assim a população do Irã. Por isso, acho que isso não vai acontecer. Eh, Se, se você subir na escada da escalada, os iranianos têm todas as cartas na mão. Você pode causar danos enormes ao Irã, mas a verdade é que eles podem causar ainda mais prejuízos à economia global e aos estados da região.
Mas eu estava pensando, às vezes ouvimos comentários dizendo que sim, isso poderia realmente colapsar a economia global. Mas você acha que pode haver alguém no governo que pensaria no fundo e daí? Porque os EUA são praticamente independentes do Estreito, ou quase. Os EUA não precisam depender da energia do Oriente Médio. Será que talvez, olhando para a história da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo inteiro foi devastado, mas os permaneceram e acabaram sendo os últimos de pé? Você acredita que exista alguém que talvez não deseje isso, mas estaria disposto a sacrificar os países do Golfo? Se isso significasse enfraquecer ou destruir o Irã e, por exemplo, enfraquecer. Ou você acha que isso é um exagero? Não, acredito que Israel e seus apoiadores tendem a adotar exatamente essa posição que você descreveu. Mais uma vez, é fundamental compreender que, sob a ótica de Israel, o Irã representa uma ameaça existencial. E eles acreditavam que, ao entrarmos em guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, o resultado final seria uma derrota esmagadora para o Irã. Nós venceríamos, ou seja, os Estados Unidos e Israel. Mas está acontecendo exatamente o contrário. O que estamos discutindo aqui, Glenn, é buscar algum tipo de acordo que reconheça que Irã saiu vitorioso. Talvez consigamos algumas concessões dos iranianos, mas eles venceram a guerra e vão se sair muito bem nessas negociações. É assim que funciona. Quem vence no campo de batalha também vence na mesa de negociações. Isso é o que o bom senso indica. Mas os israelenses certamente não querem esse. Portanto, eles vão pressionar muito para que iniciemos a guerra novamente. Os israelenses e seus apoiadores nos Estados Unidos tendem, embora nem todos concordem, a defender que podemos suportar a reação que Irã apresentar depois que liberarmos as forças. E acredito que, nesse momento, o presidente Trump ficará ao lado de Irã. O bom senso prevalece, né? E ele fará de tudo para convencer os israelenses de que precisam aceitar a derrota e que vamos negociar com o Irã, né? Pois o presidente Trump tem um interesse profundo em evitar uma catástrofe econômica. Há todo tipo de pessoas envolvidas nisso. Especialistas em economia internacional afirmam que, caso esse conflito saia do controle, tanto militar quanto economicamente, poderíamos enfrentar uma situação semelhante à vivida nos anos 1930. Poderíamos ter uma grande depressão, né? E há quem defenda, pessoas inteligentes e respeitadas, que poderíamos enfrentar uma crise econômica ainda mais grave do que a dos anos 1930. Isso é garantido? Claro que não, pois não sabemos exatamente para onde tudo isso vai. Vivemos em um mundo incerto e prever o desfecho é extremamente difícil. Mas parece bastante lógico que, se o Golfo for totalmente fechado, o Mar Vermelho bloqueado e os países do GCC destruídos, as consequências econômicas globais seriam enormes. Não se trata apenas de gás e petróleo. Também estão em jogo os fertilizantes produzidos na região, no Oriente Médio e no Golfo, além do Mar Vermelho, ao alumínio, ao hélio. É difícil imaginar que fazer algo que leve a esse cenário. E acredito que faremos de tudo para evitar que isso aconteça. Mas, novamente, acredito que haverá pressão
de Israel e de seus apoiadores nos Estados Unidos para agir contra Irã e evitar qualquer acordo que conceda concessões importantes. Bem, penso que um dos motivos pelos quais ficamos presos nessas guerras e não conseguimos sair, mesmo após a derrota ou prever as consequências, é esse. Você mencionou uma depressão global. Existe a possibilidade de uma fome. Porque, por natureza, o ser humano tende a acreditar que a era atual é permanente. Faz apenas 35 anos desde o colapso da União Soviética. A era em que vivemos, com suas condições, não existe há tanto tempo. Supor que ela vai durar para sempre é realmente algo extraordinário. Por isso, muitas vezes parece que os políticos não estão preparados para tomar as medidas necessárias, pois não reconhecem a gravidade da situação. Mas sobre isso, até onde você acha que Trump estaria disposto a ir para encerrar essa situação? Suponha que ele use o restante dos mísseis americanos e bombardeie o que puder do Irã, mas não alcance seus objetivos. Seria apenas recuar e voltar para casa? Você acredita que seria possível os EUA se retirarem? O Oriente Médio sem garantir a abertura do Estreito de Hormuz, pois isso parece fundamental. Se os iranianos conseguirem controlar o Estreito de Hormuz, já vimos basicamente do que são capazes para enfraquecer os EUA. Presença no Oriente Médio. Eles podem cobrar o pedágio, como você mencionou, mas também haveria indenizações. Acredito que os Emirados Árabes Unidos já disseram que podem começar a vender parte do seu petróleo em yuan chinês, ou que estão. Podem surgir iniciativas para pressionar esses países a reduzir a presença de bases militares dos EUA na região, algo que certamente já está sendo debatido por alguns, caso isso acabe gerando conflitos em vez de garantir segurança. Parece um custo enorme para os EUA sair sem que o Estreito de Hormuz esteja aberto. Mas, novamente, se isso não for possível, o que fazer? Você acha possível que os EUA simplesmente deixem a região? Sei que Joe Kent defendeu isso, mas será viável? Bem, há uma diferença entre os Estados Unidos saírem com o estreito aberto ou fechado e saírem com o Irã no controle e cobrando pedágio na estrada ou no próprio estreito. Acredito que Irã acabará controlando o estreito e vai instalar um pedágio ali. Acredito que isso está bastante ligado à questão das indenizações e das sanções. Acho difícil imaginar que os Estados Unidos e Israel, especialmente Israel, mas até mesmo os Estados Unidos, pagariam indenizações ao Irã por todos os danos causados. E quanto ao alívio das sanções, será praticamente impossível retirar as sanções americanas contra o Irã, pois isso teria que passar pelo Congresso. E o Congresso é extremamente contrário ao Irã. Talvez consigam retirar as sanções diante da dificuldade para aliviar as sanções aos iranianos e do fato de não pagarmos indenizações significativas, eles vão querer manter o pedágio por muito, muito tempo. Além disso, eles vão querer controlar o estreito, justamente porque isso lhes dá, sem dúvida, uma enorme vantagem estratégica. Sempre que os Estados Unidos ou Israel tentarem agir com firmeza ou ameaçarem agir com firmeza contra Irã, acredito que os iranianos simplesmente vão lembrar aos Estados Unidos e a Israel que controlam o estreito e podem interromper tudo novamente. E isso é um forte fator de dissuasão. Portanto, acredito que, de qualquer forma, Irã acabará controlando o estreito de maneira bastante. E, e eles vão acabar instalando um pedágio no meio desse estreito. Pode ser que embarcações que cruzem por ali ou passem por esse pedágio tenham que pagar uma taxa à ONU.
Ninguém sabe ao certo sobre isso, então acredito que, mas a discussão ou a questão que você levantou destaca que estamos em um momento muito flexível e incerto agora. E o que quero dizer com isso é que existem tantas questões diferentes em pauta, e como todas serão resolvidas, como vão se encaixar, é realmente difícil prever. Se você me perguntar para onde esse processo está indo, ou o que tudo isso significa para a presença dos militar no Golfo, essa era justamente uma das perguntas que você estava trazendo para o debate. Eh, não tenho uma resposta definitiva. Eh, gostaria de saber sua opinião. Você acha que vamos retornar à base naval no Bahrein? Você acha que vamos retornar a alguma daquelas bases no Oriente Médio que foram destruídas ou gravemente danificadas? Na sua opinião, os países do Golfo que abrigaram essas bases vão querer nossa volta? E quanto às negociações, qual é o papel das bases nessas conversas? Vamos ceder algo em relação às bases para conseguirmos um acordo melhor sobre a questão do enriquecimento? Ou seja, os iranianos estariam mais dispostos, a negociar o enriquecimento nuclear se aceitássemos encerrar as bases na região. Não estou dizendo que isso vai acontecer nem por um segundo, mas tudo isso ainda precisa ser definido. Ou seja, é para isso que as negociações devem servir, esperamos nós, né? E se essas questões não forem resolvidas, esse conflito vai simplesmente se arrastar indefinidamente. E isso, evidentemente, não seria positivo. Mas o que quero dizer, Glenn, é que você levanta ótimas questões, só que as respostas ainda não estão claras. Acredito que muitos dos conflitos atuais, seja com Rússia, Irã ou China, têm origens bastante semelhantes. Isso faz parte da transição mais ampla da ordem mundial. Ou seja, estamos passando de uma distribuição de poder unipolar para multipolar. No sistema hegemônico, acredito que o hegemon terá interesse em formar alianças estratégicas. Essa é uma forma eficaz de manter a hegemonia. Por exemplo, na Europa, divide-se o continente entre aliados dependentes e leais e adversários enfraquecidos. Vemos uma dinâmica semelhante no Oriente Médio, quando os chineses tentam negociar relações melhores entre sauditas e iranianos. Basicamente, se houver paz, o que pode acontecer? Os sauditas tendem a ser menos leais ou submissos e os iranianos deixam de ser contidos. Portanto, é necessário um sistema de alianças para manter uma posição hegemônica. E acredito que, à medida que o mundo se torna multipolar, muitos estados provavelmente têm interesse em adotar uma postura política a mais. Mas para isso é preciso diversificar os laços, ou seja, não se vincular excessivamente a um único ator. Por isso, vejo que da Arábia Saudita à Turquia, em toda a região, muitos países buscam agora diversificar e se afastar um pouco desses sistemas de alianças. Especialmente se houver um hegemon em declínio, não estou dizendo que os EU acabaram. Muitos me perguntam se comparo com a Grã-Bretanha em 1956, mas acredito que, de forma alguma, os EU continuarão sendo. Mas o declínio relativo, na minha opinião, porque quando uma potência está em declínio relativo, o sistema de alianças deixa de ser apenas uma forma de monopolizar a segurança. Nos anos 90, todos queriam vincular sua segurança aos. Mas trata-se de um hegemon em declínio que pode usar estados na linha de frente para enfraquecer. Isso é visível nos países do Golfo, que precisam avaliar se essa é realmente uma boa posição a se ocupar. Quero dizer, não estamos mais nos anos 1990. Sei que esse debate ocorre no leste asiático e na. Porque ao entrar em uma aliança, sim, obtém-se segurança, mas também se pode provocar uma reação.
E neste momento, a segurança, o benefício parece estar diminuindo, enquanto provocar, por exemplo, China não compensa. E em algum momento, acredito que os europeus também discutirão isso. Vejo isso como uma mudança geral na distribuição internacional de poder. Portanto, acredito que ao final, os EUA terão menos interesse no Oriente Médio, simplesmente porque têm prioridades melhores. E os países da região precisarão diversificar, com os sauditas buscando se proteger mais. E sim, acredito que não haverá retorno ao passado. Vivemos tempos históricos. Não é possível que um país como China cresça de forma tão impressionante e a ordem mundial permaneça igual. Mudanças profundas são inevitáveis e estamos passando por isso. Algumas ocorrerão de forma dolorosa, outras talvez por diplomacia, mas não vejo volta ao que era antes. Não há dúvida quanto a isso. Permita-me explicar como eu costumo enxergar o mundo em termos gerais para tentar compreender melhor. E não estou dizendo que esta seja uma solução definitiva, mas é apenas o meu modo simples de estruturar pensamentos sobre como o mundo se apresenta. Naturalmente, até cerca de 2017, especialmente durante toda a década de 1990 e os primeiros 15 anos do século XXI, vivíamos em um mundo unipolar. E nesse mundo unipolar, os Estados Unidos eram, por definição, a única grande potência. Na minha opinião, esse mundo deixou de existir por volta de 2017. Agora vivemos em um cenário e é fundamental compreender que nesse mundo multipolar, para os Estados Unidos, a região mais importante do planeta é o leste asiático. Isso porque China é um concorrente de igual para igual, já que China é uma potência em ascensão que ameaça superar até mesmo os Estados Unidos. Não estou afirmando que isso irá acontecer, mas China representa um adversário de peso para os. Portanto, agora vivemos nesse mundo multipolar. O leste asiático é de importância fundamental para os Estados Unidos. E os Estados Unidos ainda se preocupam com outras duas regiões do. Uma delas é a Europa e a terceira é o Golfo Pérsico. Portanto, essa é a visão geral que tenho no mais alto nível. Mas, ao analisar a guerra entre Ucrânia e Rússia, e também o conflito envolvendo o Irã, percebe-se que esses dois confrontos dificilmente terão fim e tendem a perpetuar um ambiente de insegurança tanto na Europa quanto no Golfo. E por que estou dizendo isso? É fundamental compreender, ao meu ver, que, sob a ótica da Rússia, a situação na Ucrânia representa uma ameaça existencial. Já para a Ucrânia, a Rússia é uma ameaça existencial, né? Consigo entender perfeitamente por que ambos os lados desse conflito, Ucrânia e Rússia, enxergam o outro como ameaça existencial. A Europa acabou se alinhando aos ucranianos a tal ponto que os europeus passaram a ver a Rússia como ameaça existencial e os russos consideram europeus e ucranianos juntos uma ameaça existencial, né? E quando ambos os lados acreditam que o outro representa uma ameaça existencial, como é possível encerrar esse conflito de forma significativa? Por isso, acredito que a Europa enfrentará enormes dificuldades daqui para, principalmente devido ao conflito entre Rússia, voltando ao Golfo, como mencionei antes. Os israelenses consideram os iranianos uma ameaça existencial.
E os apoiadores de Israel nos Estados Unidos veem Irã como uma ameaça existencial. E Irã considera os Estados Unidos e, sem dúvida, Israel como uma ameaça existencial. Mas vamos focar em Israel e Irã. Ambos se veem como ameaças existenciais. Como é que vamos conseguir um cessar-fogo realmente significativo entre Israel e, principalmente quando o Irã apoia Hezbollah, Hamas e os Houthis, e não demonstra a intenção de abandonar esse apoio? E os israelenses consideram Hamas, Hezbollah e os Houthis quase tão perigosos quanto o Irã, e veem esses grupos totalmente alinhados com o Irã. Portanto, o que veremos daqui para frente, mesmo que haja algum acordo entre os Estados Unidos e Irã, é uma hostilidade permanente entre Israel e Irã no Golfo Pérsico ou no Oriente Médio. E voltando à Europa, veremos problemas constantes daqui em diante, uma relação marcada por desconfiança. Você e eu já conversamos sobre isso antes, entre os russos de um lado e os ucranianos e europeus do outro. Portanto, voltando ao ponto inicial, agora existem três grandes potências no sistema, certo? Elas competem entre si de várias formas diferentes. E no que diz respeito ao conflito entre os EUA e China, do ponto de vista americano, China é considerada a. O leste asiático é atualmente a região mais. Mas se observarmos as outras duas regiões do mundo, Europa e Oriente Médio, vemos uma situação muito perigosa que não parece ter solução em nenhum desses lugares. E meu ponto final para você, Glenn, é o seguinte: você pode contar várias histórias sobre como os chineses estão ligados ao que acontece no Golfo. Isso é muito fácil de demonstrar. E os russos, claro, já estão envolvidos na Europa. Eles são um dos principais participantes da guerra na Ucrânia e, naturalmente, os russos também atuam no Golfo. Eles estão ajudando o Irã. Tanto os russos quanto os chineses estão apoiando o Irã. E os chineses, evidentemente, por temerem uma estratégia americana de contenção no leste asiático, têm interesse direto em prolongar a guerra na Ucrânia e manter os americanos ocupados de certa forma, eles até têm interesse em manter os Estados Unidos presentes militarmente no Golfo Pérsico, pois isso impede que possam se deslocar para o leste asiático para conter China. Portanto, o que acredito que se percebe com esse quadro relativamente simples que estou apresentando é que vivemos em um mundo extremamente e não vejo muita perspectiva, infelizmente, espero estar enganado, mas não vejo grandes chances de construirmos um mundo mais pacífico daqui para frente. Não tenho certeza de como esse novo equilíbrio será estabelecido. Mas fico curioso, no entanto, sobre em relação à Europa. Porque veja, se o mundo se tornar multipolar, os EUA não poderão estar em todos os. Não pode estar em todos os lugares, precisa definir prioridades. Assim, os EUA acabam priorizando o hemisfério ocidental e o leste asiático, onde, como você mencionou, há. Então, os EUA precisam sair do Oriente Médio e da Europa. Por isso, a guerra com o Irã não faz muito sentido dentro de uma estratégia mais ampla. E no caso da Europa, parece ainda mais importante sair, pois consome muitos recursos. Mas mais relevante, talvez, é que ao manter uma presença americana tão forte na Europa, acabam aproximando os russos da China. Quando Trump afirmou que queria acabar com essa guerra em 24 horas, o que nunca foi realista, pelo menos parecia mostrar
que ele reconhecia como a distribuição de poder estava mudando. Mas dito isso, eu imaginava que ele queria encerrar essa guerra. Agora vemos novas declarações. Eu até te enviei um link antes com o subsecretário de Guerra para Políticas, Elbridge Colby, comentando sobre o assunto. Não parecia que ele queria acabar com a guerra. Pelo contrário, ele pediu que os europeus assumissem mais responsabilidades. Não se trata de acabar com a guerra, mas de repassá-la aos europeus. Enquanto os europeus querem envolver mais os americanos no conflito, parece que os americanos preferem transferir essa responsabilidade para os europeus. Mas você interpreta da mesma forma, ou os EUA querem realmente acabar com isso, ou apenas transformarem em, porque se for uma guerra europeia, eles podem continuar a conter os russos. E veja, passa a ser um problema dos europeus e dos russos, pois eles demonstram disposição para melhorar as relações bilaterais com os americanos, mesmo que os EUA ainda estejam envolvidos na Ucrânia, fornecendo inteligência e enviando armas. Mas você percebe alguma vontade de acabar com a guerra? Parece uma guerra sem fim, uma estratégia para esgotar os russos e garantir que os europeus lidem com isso sozinhos. Bem, você deveria colocar o discurso que Elbridge Colby fez na Europa em seu site para que as pessoas possam acessá-lo. Glenn me enviou esse discurso, estou falando diretamente ao público agora. Glenn me mandou hoje mais cedo e eu li com muita. E, claro, Elbridge Colby é uma figura de grande relevância dentro do Pentágono. E considero que a declaração que Glenn me enviou em 15 de abril é de uma importância enorme. Glenn, a minha interpretação é que não há nada ali sobre resolver ou encerrar a guerra na Ucrânia. Tudo isso trata do que eu chamaria de transferência de responsabilidade, passando quase totalmente para os europeus a segurança convencional na Europa e atribuindo a eles essa função. Para apoiar a Ucrânia na guerra entre Ucrânia e Rússia, transferindo quase toda E isso representou um afastamento quase total da abordagem de Biden em relação à Ucrânia, que era a que seguíamos. Fomos totalmente envolvidos no processo e comprometidos a lutar até o fim. E acredito que está muito claro que o que ocorre aqui é que os Estados Unidos estão profundamente envolvidos no Irã e na guerra do Irã. E estamos utilizando grandes quantidades do nosso arsenal de armas no Oriente Médio nesse conflito com o Irã. E isso enfraquece nossa posição em relação aos chineses. Basta ver a quantidade de mísseis THAAD, mísseis Patriot, bombas inteligentes e Tomahawks que já utilizamos. O Irã, e aliás, Glenn, só para mudar de assunto por um instante, um dos motivos pelos quais o presidente Trump não quer retomar a campanha de bombardeios e reiniciar a guerra, pois isso levaria o Irã a retaliar contra Israel e os países do Golfo, é que ele teria que gastar ainda mais do arsenal americano. Eles não querem usar mais armas do que o necessário em um possível conflito futuro na guerra contra o Irã, certo? Por isso, temos fortes motivos para não reiniciar a guerra contra o Irã, já que nosso estoque de armas foi tão reduzido. E isso traz enormes consequências para o leste asiático, onde deveríamos estar focados em conter a China, a principal ameaça aos Estados Unidos. O que Elbridge Colby está dizendo de forma muito clara aos europeus é que não podemos mais fornecer as armas para que vocês entreguem aos ucranianos. Vocês, europeus, precisam desenvolver os armamentos necessários
e fazer isso rapidamente para algumas ilhas do Irã. Não podemos fazer isso porque temos outras. Portanto, acredito que o discurso de Kolbe representa uma declaração clara eh, dos americanos se desvinculando militarmente da Europa. Basicamente, estão dizendo aos europeus: lidem vocês com a guerra na Ucrânia. Não estão dizendo para acabar com a guerra. E, na verdade, acredito que o documento sugere que esperam que a guerra continue indefinidamente. E isso não surpreende. Não conseguimos encerrar a guerra. Eles também não vão encerrar. Na verdade, não tem interesse algum em acabar com o conflito. Os europeus querem que essa guerra se prolongue por tempo indeterminado, né? E no fim das contas, a Ucrânia vai precisar receber muitos armamentos. A questão é, de onde virão essas armas? Até agora, basicamente, os europeus compram armamentos dos Estados Unidos e depois repassam aos ucranianos. E o que Kolbe está dizendo é que os estoques estão vazios. Não há mais armas americanas para fornecer. Estamos consumindo armas no Golfo em um ritmo incrivelmente acelerado. E isso está trazendo enormes consequências para o leste asiático, que é a região mais estratégica do mundo. Portanto, de uma forma muito significativa, o que Kolbe está fazendo é separar os Estados Unidos da Europa, especialmente no âmbito. É assim que eu interpreto. Você discorda disso? Não, acredito que eles estão repassando ou cortando ainda mais os laços. Acredito que isso também pode ser uma consequência da guerra do Irã. Além disso, Trump tem feito muitos esforços retóricos para responsabilizar os europeus por toda a situação. Isso pode servir como justificativa, ou ao menos para mobilizar algum apoio ao processo de um pouco mais dos europeus, mas isso também coloca os europeus, ou seja, nos coloca muito mais próximos de uma guerra aqui na Europa, pois sem armas americanas a situação favorece cada vez mais a Rússia e os europeus terão que escalar de forma significativa, como já se observa. Todos esses drones sendo fabricados e enviados e a transparência sobre nossa participação nesse conflito, além das notícias de que os países bálticos e ou a Finlândia permitem o uso de seus territórios para atacar a Rússia. Em algum momento, essa escalada vai aumentar a pressão sobre o Kremlin para reagir, e essa pressão está crescendo. Tudo isso acontece enquanto os americanos se afastam do conflito. Agora, os russos teriam menos restrições para retaliar. Por que eles temeriam atacar um centro logístico alemão se os americanos não estão apoiando? Os estados bálticos agiam assim porque sempre tinham o grande tio Sam por trás, dando suporte. Se tio Sam não está mais presente, ao invés de diminuir o tom, eles acabam tendo que intensificar as ações. Acredito que estamos diante de um cenário. Isso nos leva exatamente ao ponto que mencionamos antes, sobre como este é um momento extremamente. Ao ouvir você, penso. E quanto ao guarda-chuva de segurança americano, especialmente o nuclear, que protege a Europa, principalmente o leste europeu. Se algo acontecer em um dos países bálticos, qual será a nossa resposta? Quando digo nós, refiro-me aos americanos. É difícil imaginar os Estados Unidos entrando em conflito com a Rússia em um dos países bálticos neste momento. Então, acredito que a Rússia está demonstrando força em relação aos estados bálticos porque entende esse cenário. Outra questão, Glenn, é o que vai acontecer quando a Ucrânia finalmente perder esta guerra. É difícil prever como será o acordo final, mas em algum momento os combates vão cessar. Esse é o primeiro ponto. E
Em segundo lugar, a Rússia vai acabar controlando uma grande parte do território ucraniano, territórios que já anexou, ou seja, já anexaram 4 oblasts e a Crimeia. Isso será visto como uma derrota devastadora para a NATO, certo? A NATO perdeu e o presidente Trump vai culpar os europeus. Se analisarmos o discurso de Colby, ele coloca o presidente Trump numa posição em que será fácil culpar os europeus, não é? Porque os ucranianos perderam, não perderam agora. Estamos nos afastando. Em algum momento, os ucranianos vão perder. E quando isso acontecer, Trump poderá dizer que transferimos quase toda a responsabilidade para os europeus. Estávamos indo bem, ou os ucranianos estavam indo bem, até que isso aconteceu. Depois, a Ucrânia desmoronou. E, claro, isso é culpa daqueles europeus patéticos que não quiseram nos ajudar no Golfo, né? Nem abrir o Estreito de Hormuz, ou que se recusaram a agir sozinhos para abrir o Estreito de Hormuz. Obviamente, tudo isso é absurdo, mas é essa a retórica que ele vai usar. E isso só vai desgastar ainda mais a aliança. E isso só vai piorar uma situação que já é. Portanto, acredito que o que veremos na Europa, e gostaria de saber a sua opinião, é uma situação em que os Estados Unidos estarão muito menos comprometidos com a Europa e com a NATO. E, ao mesmo tempo, as relações entre os russos de um lado e os ucranianos e europeus do outro vão ficar ainda piores no futuro do que já estão agora. Concordo, sim. Acho que isso também era totalmente previsível. Inclusive, neste podcast, entrevistei o general alemão, o general Harald Kujat. Ele foi o comandante de todo o exército alemão e também ocupou o cargo militar mais alto dentro da NATO. Esqueci o nome exato, sim, mas enfim, meu ponto é que há 3 anos ele já falava abertamente sobre o que realmente estava acontecendo, diferente do restante dos seus compatriotas. Ele destacava que, de fato, os EUA e os britânicos sabotaram o acordo de Istambul, tudo isso. Mas também há 3 anos ele já dizia que estávamos perdendo essa guerra. Como você e eu sempre dizíamos naquela época. Mas em algum momento as consequências farão com que os EUA, ao perceberem que estão perdendo, tenham o bom senso de recuar. E nesse momento nós, ou seja, os alemães, teremos que enfrentar uma Rússia extremamente irritada. Achei isso interessante. Foi um dos motivos pelos quais quis conversar com ele, e acredito que é exatamente onde estamos agora. A guerra está sendo perdida. Os EUAs estão transferindo ar. E agora vamos enfrentar uma Rússia muito irritada e, em vez de buscarmos a paz, estamos agravando a situação porque muitos líderes europeus realmente acreditam que a Rússia é uma ameaça existencial, então não têm imaginação política para buscar a paz. Só pensam em escapar. Mas acredito que de forma mais ampla também existe um afastamento mútuo, pois você mencionou antes o esgotamento dos mísseis. Quando mísseis ou armamentos começam a faltar, as pessoas perdem confiança nas alianças. Por exemplo, os sul-coreanos questionam por que os americanos retiraram seus 1000 Patriots. Na Europa, comentam que todos esses mísseis, que deveriam ser usados contra os russos, estão sendo atrasados ou desviados. Até mesmo nos países do Golfo, questionam por que as defesas aéreas, como as de Israel, estão sendo. Então, vemos um lado se distanciando e do outro os americanos basicamente culpando alguns dos parceiros. Eles já não servem mais como multiplicadores de força. Agora consomem recursos dos EUA. Não conseguirão cuidar nem da própria região, muito menos conter China. E veja, todas as falhas são atribuídas a eles. Ou seja, os europeus acabam sendo responsabilizados tanto pela Ucrânia quanto. Portanto, acredito que há uma divisão mútua. Mas, novamente, não sei o que pode acontecer. Só queria acrescentar mais um aspecto A.
Costumo dizer que ao pensar na relação tóxica que vai existir entre Rússia de um lado e Europa e Ucrânia do outro, há ainda outros 6 possíveis pontos de tensão, que estão de certa forma ligados à Ucrânia. E claro, a guerra na Ucrânia pode recomeçar. Podemos ter algum tipo de conflito congelado, mas isso pode voltar a se intensificar. Além disso, existem outros possíveis pontos de tensão nos quais eu costumo focar ou já foquei. Um é o Ártico, dois é o Mar Báltico, três é Belarus, quatro é Kaliningrado, cinco é a Moldávia e seis é o Mar Negro. Mas veja, se pensarmos bem, não estamos falando do Báltico ou de Kaliningrado, né? Mas sim dos próprios estados bálticos e de possíveis problemas nessa região. Portanto, isso poderia ser incluído como uma sétima categoria. Mas tudo isso demonstra que o potencial para grandes problemas na Europa daqui para frente é realmente enorme. E eu diria que nós costumamos afirmar que não existe uma ameaça real da Rússia ali e que os alemães e os europeus em geral, especialmente os da Europa Ocidental, estão exagerando esse perigo. Isso é um exemplo clássico de. Mas se os russos resolvessem entrar em algum dos estados bálticos com força militar, ou em Kaliningrad, ou se houvesse um conflito por Kaliningrad ou algo no Mar Báltico, isso realmente faria os europeus pensarem que os russos estão vindo. Isso representa uma nova ascensão da União Soviética. E isso só agravaria ainda mais uma situação já. De qualquer forma, tudo isso serve para mostrar que é possível imaginar vários cenários em que um conflito futuro apenas piora ainda mais o quadro atual, que já é bastante negativo. Bem, se alguém tivesse me perguntado há alguns anos, ou até mesmo no ano passado, se um ataque russo à Estônia ou aos Estados Bálticos era provável, eu diria que era algo impensável. Mas existe o dilema de segurança. Agora já não tenho tanta certeza, porque depois de tudo que a Estônia tem feito, considerando também sua posição geográfica na costa do Báltico, acredito que está cada vez mais provável que os russos tomem alguma atitude em retaliação. Provavelmente será algo em que possam manter uma certa negação plausível, mas, no geral, acredito que estamos caminhando nessa direção. Mas isso nos leva à questão central: o que é segurança? Porque os europeus estão percebendo que existem todos esses pontos de tensão que você mencionou. Mas, na visão deles, a causa desse conflito é basicamente o desejo dos russos de restaurar o império. Então, tudo bem, podemos ter segurança, mas para isso precisaríamos derrotar os russos. Acho que essa ideia está errada. Isso só agravaria o dilema de precisamos reduzir essa tensão. Esse é o verdadeiro problema. E, ao que parece, estamos ficando sem. Você gostaria de compartilhar algum pensamento final? Gostaria de fazer uma última observação. É um ponto importante, mas vale a pena colocar na mesa enquanto discutimos o panorama geral. E só para mudar o foco da Europa de volta ao Oriente Médio. Então, se analisarmos o conflito entre Israel e Irã, recentemente tenho me dedicado a pensar em possíveis formas de resolver essa disputa. E concentro minha atenção principalmente. Mas o que percebi na última semana é que essa não é a abordagem correta, pois não se trata apenas de Irã e Israel. Se você quer buscar uma solução, precisa lidar com outros atores também. Também é preciso considerar Hezbollah e Hamas. Na minha opinião, os outros representam um problema bem menor. Porém, Hamas e Hezbollah estão.
E, naturalmente, para Israel, Hezbollah e Hamas, especialmente Hamas, né, tem uma importância. Portanto, se você pretende estabelecer algum tipo de acordo entre Israel e Irã, é necessário incluir Hezbollah e Hamas na equação. E como fazer isso? Não sei. Então, simplesmente, isso demonstra que esses conflitos sobre os quais estamos falando, seja entre os russos e os ucranianos na Europa, ou entre os israelenses e os iranianos no Oriente Médio, são complexos e têm várias dimensões. Não são apenas esses dois atores que importam. Existem muitos interesses envolvidos e eles estão conectados a outros pontos de tensão, o que torna tudo muito difícil de pensar em como encerrar o conflito, seja na Europa ou no Oriente Médio. Concordo. E obrigado por voltar ao ponto inicial, o Oriente Médio, porque acredito que isso pode sair do controle. Frequentemente, as pessoas acreditam que as alianças são permanentes, mas muitos países que têm sido hostis a Irã, como a Arábia Saudita e, em menor grau, a Turquia, podem mudar de postura se Irã enfraquecer. A posição deles também mudaria. Os sauditas não se sentem tão à vontade com as ambições territoriais de Israel. A Turquia também está ciente da hostilidade de Israel em relação ao país. Se Irã deixar de ser o grande inimigo, talvez a Turquia seja o próximo alvo. Portanto, nem sempre é vantajoso derrotar seus inimigos. Por isso, em vez de pensar de forma binária, pode haver países na região buscando um novo equilíbrio, algo que limite tanto Irã quanto Israel. Ou seja, afastar-se dessa visão hegemônica de primazia global do ou de supremacia regional de Israel. Acredito que isso... Sim, penso que as alianças podem mudar mais agora e aquela estabilidade que vimos nos sistemas de alianças durante a Guerra Fria provavelmente ficou no passado, mas, novamente, tudo pode acontecer neste momento. É um momento de grande flexibilidade, como dissemos antes, e é difícil prever exatamente para onde isso vai. Mas o que é tão desanimador, Glenn, é que só conseguimos contar uma história horrível atrás da outra. Espero sinceramente que o bom senso prevaleça e que consigamos evitar conflitos realmente desastrosos no futuro. Mas para evitar problemas adiante, será preciso muita sorte, decisões inteligentes e um grande esforço diplomático. Sinceramente, não deposito grande confiança na nossa liderança política atual. Talvez surjam novas pessoas para mudar isso. De qualquer forma, John, muito obrigado por dedicar seu tempo. Sei que seu dia está cheio em Chicago, então agradeço. O prazer é meu, Glenn, como sempre.